Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Araraquara enfrentar a Ferroviária, para surpresa e irritação de muitos, inclusive a gente, com o time titular. São Paulo tinha que rodar o elenco, não rodou, não está rodando, isso é muito perigoso. Inclusive a gente vai falar disso no Contextualizando. A gente falou isso no pré-jogo para a galera que é membro 93 e 05. Então você que é membro, você já assistiu ou pode assistir ainda, você que não é esse tipo de conteúdo que a gente vai ter, a gente vai falar um pouco disso no Contextualizando, mas enfim, São Paulo teve tá levando muito a sério essa primeira fase do campeonato, que em várias situações o time acaba conseguindo se classificar, fez um jogo que é jogo de pré-temporada, de um time que teve 16 dias, perdeu muitos gols e tomou um gol, então aí precisou do Hernanes fazer um gol parecido, praticamente idêntico, ao que ele fez no ano passado contra essa mesma Ferroviária no Pacaembu, num jogo que o São Paulo empatou em 1-1, e só não foi 1-1 porque o Bruno Alves, numa cobrança de escanteio do Hernanes, o goleiro fez a defesa e o Arboleda completou. O que você achou do jogo? O jogo, assim, antes de mais nada, surpresa na escalação, né? A semana se desenhou com pelo menos algumas peças sendo poupadas, outras sendo entrando para serem testadas, para que os jogadores, como o caso do Juanfran, que a vida inteira teve uma pré-temporada adequada, o cara tem 36 anos, não ter 14 dias da volta das férias, jogar quarta, domingo e quarta, mas isso não aconteceu. O Hernanes falou na última zona mista que o fato dele não ter feito a pré-temporada no ano passado direito, atrapalhou o ano inteiro dele. Ele falou, o jogador precisa de pelo menos um mês pelo menos, para começar a se recuperar dos 30 dias parados. E aí tem mais um tempo de bola, de tudo. Isso para todo mundo. Tanto é que os rivais estão fazendo rodagem de elenco porque sabem que é importante. E tem campeonatos mais importantes e tem a fase aguda do Campeonato Paulista que vai ser mais importante. E o São Paulo nos últimos anos vem errando nessa parte de planejamento. E na fase aguda do campeonato, que sempre se classifica, seja em crise, seja na fase que for, chega lá sem peças importantes e acaba perdendo. Então, São Paulo não está se ajudando e não está, tem que ir lá dar entrosamento, não. Tem que dar condicionamento físico e técnico para a equipe titular. Mas de qualquer forma... O entrosamento é o segundo passo. Primeiro é o condicionamento físico. Falaremos disso com mais calma. E até pegando alguns argumentos, não, tem que fazer por causa disso. A gente vai tentar argumentar alguns tópicos do porquê que a gente defende isso, que não é a esmo, a gente não acha que tudo bem, dá folga para todo mundo, muito pelo contrário, não é nada disso. Mas falando especificamente do jogo, no primeiro tempo, o começo da partida ela foi muito parecida um pouco com o jogo contra o Palmeiras. Aliás, os jogos de equipes do Fernando Diniz, os primeiros 5, 10 minutos de jogo, eles costumam ter muita semelhança. O adversário costuma dar a bola ao São Paulo, que sabe que o São Paulo vai brigar para ter essa posse, se retrai um pouco, eventualmente tenta puxar uma saída em velocidade ou outra, aí o jogo começa a se desdobrar naturalmente. O São Paulo manteve naturalmente a sua estrutura, o Pablo começou o jogo como centroavante, não aparentava. Pouco tempo depois ele já caiu naturalmente para o lado direito e o Pato foi ficar no comando de ataque. E o São Paulo tentando fazer um meio campo com Tietê, Daniel Alves e Hernanes funcionar. O Hernanes me pareceu o principal destaque, até pela evolução que teve em relação aos outros jogos. Foi um jogador que me pareceu muito mais constante do que no jogo contra o Água Santa e contra o Palmeiras. Me pareceu errando muito menos, seja de bola, passe, tomada de decisão, saber o momento de, agora eu vou soltar rápido ali, agora eu vou prender um jogo. Para poder deixar o time... Vou fazer um passe lateral, um passe São Paulo errando muito na recomposição para a defesa. Inclusive, assim, de perder um gol, o gol da Ferroviária sai, porque o São Paulo... O da Ferroviária sai do escanteio pro São Paulo. Exato, o São Paulo cobra o escanteio e a Ferroviária sai no contra-ataque, a recomposição inexiste, o Reinaldo toma um drible que não pode um jogador da categoria dele tão celebrado quanto aliás, nós vamos falar de jogadores que fizeram coisas hoje que não poderiam ter feito. O Pablo perdeu um gol que não podia perder, o Pato perdeu 2 gols que não podia perder, assim como a gente cobrou o Daniel Alves, esses 3 foram chances claríssimas, o Reinaldo tomou um drible que não pode tomar. Começo de temporada, mas jogadores que têm mais gabarito, jogadores que têm uma maior atenção, maior salário, vão ser mais cobrados do que jogadores que estão em formação. Mesmo jogador em formação a gente cobra, porque os gols que perderam o Pato, os 2 que ele perdeu e o Pablo, não é para perder, mesmo que, mérito do goleiro, sim,
tem que fazer o gol. A função do cara é essa, ele foi contratado para isso, e aí a gente vai cobrar disso. Mesmo que o goleiro tenha tido mérito e tal. Então, falando isso, o São Paulo teve um escanteio a favor, já tinha perdido os 2 gols com o Pato, um deles é verdade, ele estava impedido, mas o Bandeira não tinha dado, e ele saiu, como aquele lance do Daniel Alves, ele saiu na cara do goleiro acho que marcou depois o Bandeira. E chutou para fora, né? E o outro, acho que marcou depois, e o outro ele chutou no travessão, mas enfim, depois desses 2 lances, o São Paulo foi cobrar um escanteio, a Ferroviária me sai num contra-ataque. E aí... e esse lance do contra-ataque, o jogador que recebe a bola e faz o cruzamento para sair o gol, ele já vinha sozinho muito tempo. E a bola demorou para chegar nele. Quando a bola chega nele, o Reinaldo já tinha conseguido se antecipar, recompor um pouco, porque o jogador estava desesperado, fazendo sinal, pedindo a bola. Quando a bola chega nele, o Reinaldo já estava conseguindo voltar, toma um drible que não pode, cruzamento. A Ferroviária estava ali com muitos jogadores na área. O São Paulo tentou voltar, demorou para voltar, a ponto de um dos jogadores que estava na área era o Pablo, voltando lá desde o escanteio para chegar e tentar evitar o gol. Consegue empatar pouco tempo depois, o que evita... Um golaço do Hernanes, parecido, a gente chegou a comentar aqui? Não, porque a gente parecido com o gol que ele fez, isso foi o Gabriel que lembrou, com o gol que ele fez no ano passado contra essa mesma Ferroviária no Pacaembu, jogo que terminou 1-1. Só que ele deu um corte a mais dessa vez para emendar pro gol de esquerda, né? E contou com uma pequena colaboração do Saulo, que não é um goleiro lá muito bom. O passe foi do Pablo, então, apesar que foi um passe. É uma assistência, mas pra gente foi um passe. Eu não gosto muito dessa questão tática. A gente vai falar até do Pablo daqui a pouco, porque ele fez um bom jogo, ele mostrou os atributos que ele pode oferecer para o time, além da parte de finalização. E pelos quais ele foi contratado. Também pelos quais ele foi contratado. Ele não foi contratado para ficar empurrando bola para o gol. Esse foi o Diego Souza, que não oferecia nada para o time, além de empurrar a bola para dentro do gol, quando o time fazia toda a construção de jogada e soltava para ele na pequena área. Então, o Pablo brigou na saída de bola. O Pablo recuperou 3 bolas ao redor da área da Ferroviária que viraram um lance de muito perigo. Ele saiu no mano a mano com o zagueiro dentro da área, o zagueiro da Ferroviária foi bem. O outro, ele serviu... O outro, ele foi muito inteligente, serviu o Pato, que saiu na cara do gol ali, ele foi completo, ele pressionou, recuperou, levantou a cabeça, o passe foi perfeito para o jogador sair na cara do gol. E o outro lance, ele recupera... Foi da trave, né? Foi. E o outro lance, ele recupera, dá uma finalização de bola de fora da área, aí o goleiro da Ferroviária foi muito bem. Então, aliás, apesar de ele não ser um bom goleiro, ele fez uma boa defesa num chute do Pato, que agora eu lembrei, o Pato perdeu um outro gol, mas também, o Pato perdeu 3 gols, na verdade, porque tem um que ele sai, mas aí é mais o goleiro mesmo. Ele acerta um chute, que é uma defesa do goleiro, uma belíssima defesa do goleiro. Aliás, é um lance que, inclusive, é bom ressaltar, acho que foi com 4 minutos do primeiro tempo, a importância que você tem, como o São Paulo faz pouco isso, a bola está de um lado do campo, você inverte a bola diretamente para você criar a possibilidade do quê? Do seu ponta sair no mano a mano como lateral. O Pato saiu no mano a mano com o jogador da Ferroviária, cortou, você tem todo o campo ali, se você quiser dar um tapa pro fundo, se você quiser balançar e cortar para dentro, cortou, bateu, o goleiro pegou. Só o Vitor Bueno, né, que fez a inversão? Inversão perfeita, e o Vitor Bueno inverteu a bola de perna esquerda, e depois da defesa do goleiro, se a bola vai um pouquinho para dentro, ele tava lá para complementar o lance. Muito bem o Vitor Bueno também nesse começo de temporada. É o melhor jogador da era de Diniz. Certamente. E aí o São Paulo cria muito pouco dessas oportunidades de inverter o jogo para procurar sair no mano a mano, principalmente quando tem o Antony, que é um jogador veloz, é um jogador que tem o drible, é um jogador que tem aprendido a definir melhor os lances. No jogo contra o Internacional e contra o Vasco são provas disso no fim do ano passado. Lembrando que o Antony foi muito xingado no meio da temporada, tanto quanto o Elinho. Por quê? Porque molecada oscila e precisa de tempo. O Rogério Ceni falou isso. O Elinho ainda, pro azar, muita gente está comemorando, e é uma bobagem isso, porque é o campeonato para a gente desenvolver esses talentos, a gente vai falar mais disso na sexta. O Elinho deve ficar 2 meses fora, porque teve um estiramento, uns ligamentos, pegou, enfim. Enfim, por todos esses atributos que a gente citou do Pablo, o fato de ele ter dado um passe pro Hernanes de fora da área, que o Hernanes pega, dribla 2 jogadores, acerta um bom chute de perna esquerda, aí vai contar lá, assistência. De tudo que ele fez no jogo, foi o menos relevante. Ele foi o último jogador do São Paulo, até o Losetti na transmissão cita. Ele foi o último jogador do São Paulo a errar passe, errou o passe com 19 minutos do segundo tempo. E foi uma tentativa de lançamento cortada pelo zagueiro, não foi um passe... A bola foi pro goleiro. Não foi um passe... De lateral. Mas assim... Depois ele teve o lance do gol que ele errou, né? Sim, aí mais tarde ele perderia um gol que não pode perder. Mas assim,
para o que dá pra gente cobrar dos jogadores no terceiro jogo da temporada, quarta, domingo e quarta, com 16, 14 dias de pré-temporada, fora o período aí de viagem, essas coisas. E a temperatura, né? E a temperatura foi um jogo ok, não à toa, no fim do jogo, jogadores sentiram, de novo São Paulo terminou atrás, entraram Everton e Toró, São Paulo não conseguiu puxar grandes contra-ataques com os dois, que entraram certamente para isso, essas substituições foram corretas. O Everton ele saiu quando o Pato já estava caindo de câimbra no chão, quer dizer assim, Fran Diniz podia, tudo bem, não quero rodar porque eu sou, sei lá, porque eu não tenho tanta inteligência assim para entender o quanto isso é importante. Tá bom, mas pelo menos trocar peças durante o jogo é o mínimo que se esperava ali. Nós estamos falando de primeira fase de Campeonato Paulista, que assim, na pior fase o São Paulo conseguiu se classificar. A gente vai citar um pouco mais na sexta-feira, mas o São Paulo já teve diversos contextos ao longo desses 10 anos, por exemplo, em que, principalmente quando era pontos corridos, depois tinha o mata-mata, o São Paulo terminava 200 pontos na frente na liderança do campeonato inteiro, chegava no mata-mata, caía. Aí tinha vezes que se classificava suando, aí também não ia bem na hora do mata-mata. Ano passado classificou suando, vai decidir fora de casa contra o rival, ganha. Então, assim, a vantagem é muito pouca para você abrir mão de uma pré-temporada adequada, de uma preparação física num elenco com tantos jogadores veteranos. E sempre o São Paulo fez isso nos últimos anos e perdeu jogadores em fases agudas do Paulista, ou seja, só está se prejudicando o São Paulo e é erro crônico. E falando em jogadores veteranos, destacar novamente, falando do jogo contra o Palmeiras, o começo de temporada do Juanfran, me parece muito bem. Ele ficou marcado, para um pessoal que a gente até conversou no intervalo do jogo, os 2 últimos lances ofensivos do primeiro tempo, ele perdeu a bola. Mas antes desses 2 lances, ele já tinha criado algumas boas oportunidades. No segundo tempo, ele faz uma belíssima jogada pela direita, levanta a cabeça e faz um bom cruzamento, que o zagueiro da Ferroviária tira com a casquinha da cabeça, a bola, se não me engano, em direção a Pato e Everton, se não me engano, Pato e Pablo, enfim, não lembro exatamente os dois estavam ali, mas foi uma boa bola. Né? Sim, não pode ter sido Pato e Everton, porque um entrou no lugar do outro, mas enfim, isso deu para entender. Pato então, ou Everton. Pato ou Everton, mas tinham 2 ali. E ele, defensivamente, começou o ano com muitos desarmes, muitas interceptações, ganhando muitos lances individuais. Para um cara de 36 anos, é animador o começo do Juanfran para dar uma segurança defensiva, principalmente para um time que fica muito exposto, um time que toma ainda muitos contra-ataques, um time que ainda sofre nessa transição defensiva. Uma posição péssima de São Paulo. E é um negócio que já vem do ano passado. É um negócio que já vem do ano passado, mas assim, de novo, de uma maneira geral, partida ok, partida boa, de novo a se destacar Hernanes, a se destacar Pablo, jogadores assim que a gente fala e que cobra porque tem alguma relevância. Os outros a gente fala se em algum momento do ano, sabe sei lá quando, uma vez ou 2 vezes no ano, tiverem alguma relevância. A gente até citou isso aqui no jogo contra o Palmeiras ano passado. A gente vai tratar com relevância quem tem que ser tratado com relevância. Então são alguns jogadores que entraram bem. O Everton entrou bem contra o Palmeiras, hoje não recebeu tantas bolas, mas ele dá um dinamismo diferente pro time, é uma boa opção. Mostra um pouco do elenco que o São Paulo tem em mãos, que passa muito longe de ser um elenco ruim, né? Muito longe. Precisava talvez de um técnico diferente, mas não agora já é tarde para isso. Agora a gente vai ter que torcer para ver se o Fernando Diniz consegue ser improvável. Tomara que seja improvável, torcemos pelo improvável. Então é isso, voltamos na sexta-feira contextualizando, a gente já tem um assunto aqui que vai ser o absurdo de ter usado esse elenco, porque que é importante não usar e tal. Então sexta-feira a gente volta a se ver, lembrando que agora tem membros 92 que vê o contextualizando antes, já deve sair antes, todos os membros veem isso, amanhã mas o 92 é a única vantagem de ser um 92. Para ser membro 93 você tem isso, mais o pré-jogo. Para ser 05 aí você tem isso. E além do pré-jogo no 93 também tem direito a uma mensagem, uma pergunta que queira ao longo do mês. A gente vai até, o Vives vai colocar lá na comunidade para membros. Para quem quiser já mandar isso nesse mês, a gente vai colocar lá. Eu tô por fora porque eles que acertaram todas essas coisas. Tá bom? É isso, galera. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!